Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aprender um pouco sobre uma palavra que está em Gênesis 24, 18. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirai também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Vamos a alguns aprendizados desse texto que fala sobre a história de Rebeca. Em primeiro lugar, Rebeca fez mais que o solicitado. O servo de Abraão, que simboliza o Espírito Santo, lhe pede água. Ela lhe dá água e espontaneamente lhe diz: também darei água de beber aos seus camelos. E eram 10 camelos. Cada camelo, em média, bebe 10 litros de água. Isso iria dar uma soma total de 100 litros de água. Então foi um trabalho árduo, foi um trabalho difícil. Ela pagou um alto preço. Descer com um cântaro vazio até a fonte e subir com um cântaro cheio e dar água de beber aos 10 camelos do servo de Abraão. Total 100 litros de água. Ela tinha disponibilidade, ela era hospitaleira, ela foi uma pessoa simples, humilde. Imagine só quantas vezes Rebeca desceu a fonte com o cântaro vazio e subiu a fonte com o cântaro cheio. Veja bem que ela não pediu ajuda para ninguém. Ela não pediu para ninguém revezar com ela. Ela não pediu o auxílio de ninguém. Ela sozinha fez essa tarefa. E algo muito interessante que eu observo também, ela não era interesseira. Porque a Bíblia não relata que o Senhor revelou aos seus ouvidos. Está vendo? Este homem, ele é um porta-voz meu. E ele vai guiar você até o seu prometido. Não foi preciso o Senhor revelar isso aos seus ouvidos para ela se tornar uma pessoa atenciosa para com o seu próximo, para ela se tornar uma pessoa hospitaleira para com o seu próximo. Não foi preciso o Senhor revelar isso aos seus ouvidos para ela ter uma motivação desigual como ela teve, atendendo não somente o servo de Abraão, mas também atendendo a demanda dos seus camelos, que precisavam também beber água. Não foi preciso o Senhor revelar isto aos ouvidos dela para ela ser diligente e tratar o servo de Abraão com amor, com consideração e com respeito. Ela não era interesseira. E nós temos descido à fonte? Quem é a fonte? É Cristo. Se você for em Hebreus 5:9, está relatado: e tendo ele mesmo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ele é a fonte. Jesus. Eu tenho descido vazio e tenho subido cheio e tenho abastecido as almas com a palavra, porque a água simboliza a palavra. Eu tenho descido de joelhos vazio, tenho subido cheio para ministrar a palavra às almas necessitadas. Desça quantas vezes forem necessárias até a fonte e suba cheio. Desça vazio quantas vezes forem necessárias, suba cheio para abastecer as almas com a palavra. Muitas das vezes nós dizemos: olha, mas eu estou cansado de descer na oração, eu estou cansado de descer no jejum, eu estou cansado de descer na oração, eu estou cansado de descer e o meu processo continuar prolongado, eu estou cansado de descer e o meu deserto continua, eu estou cansado de descer e o vale da sombra da morte não termina.
Eu estou cansado de descer e não ver a minha história mudada. Mas o Senhor, através desta palavra e deste exemplo de Rebeca, está dizendo para mim e para você: continue a descer vazio e subir cheio, quantas vezes forem necessárias para abastecer as almas com a palavra, porque eu te dei um ministério. E em 2 Timóteo 4,5 está relatado: mas tu, se és sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ela desceu quantas vezes foram necessárias, vazia, e subia com os cântaros cheios para abastecer os camelos com água. Agora entenda uma coisa: se você quer algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Mas espera aí, pregador, dar água de beber a um viajante? Rebeca pode ter feito isso muitas vezes na sua vida, enquanto ela estava tirando água da fonte. É óbvio que sim, mas dar água de beber a 10 camelos, um total de 100 litros de água, eu acredito que ela nunca tinha feito isso. Ela era uma serva autêntica. Vou aqui até fazer uma comparação. Ela fazia tudo além. Ela era acima da média. Vamos dizer que ela tinha um ministério de excelência, como eu sempre ministro. Vamos dizer que ela tinha um ministério impactante, como eu sempre ministro. Ela estava sempre em outro nível, em outro patamar. Está relatado em Lucas 17:10, quando vocês fizerem somente aquilo que eu vos mandei, dizei assim: somos servos inúteis, porque nós fizemos somente aquilo que nos foi mandado. Ela não era uma serva inútil. Ela não fez somente o que o servo de Abraão lhe pediu, dar de beber água a ele. Não, ela também falou: vou dar de beber água também aos seus camelos, 100 litros de água. Ela não fez somente o que foi mandado, ela fez além. Por isso que eu falo que nós temos que ter um ministério de excelência, um ministério que venha frutificar aqui na terra, que venha dar frutos. Nós temos que fazer tudo um pouco a mais, um pouco além. Nós temos que ser mais produtivos para chamar a atenção de Deus para nossas vidas, sim. Nós temos que ter um ministério que impacta as vidas, que transforma, que muda, que chame a atenção. Um ministério que alimente verdadeiramente as almas que estão vazias, que estão precisando da palavra e não de movimento. Veja que ela não era uma mulher interesseira. Ela fez tudo com o coração aberto. Ela era prestativa. Nós temos descido vazios e temos subido cheios para abastecer as almas com a palavra. Vamos aprender algo mais aqui com Rebeca. Rebeca era corajosa e confiante no seu futuro. Abandonou sua terra, abandonou sua cultura, abandonou a área geográfica, abandonou seus entes queridos, abandonou as suas tradições, abandonou os seus costumes e foi a um rumo desconhecido. Eu acho que ela sentiu a presença de Deus naquele acontecimento. Ela viu a mão de Deus naquele acontecimento. E olha que ela foi a um rumo desconhecido se encontrar com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Ela nunca tinha visto Isaac. Mas ela confiou que Deus estava operando naquele momento da sua história. E ela acreditou que Deus estava ali para mudar a sua história. Ela percebeu Deus no negócio. Agora a pergunta é: nós temos aceitado os desafios que Deus tem imposto a nós para alcançarmos as promessas de Deus para nossas vidas? Porque ela era uma mulher linda, virgem, e que sonhava em se casar e ter uma família. Tinha promessas de Deus para a sua vida. Só que ela aceitou o desafio, foi para o desconhecido, acreditou. Outra coisa, Rebeca tinha discernimento espiritual. Quando seus pais chegaram nela e disseram: você vai com esse moço? Ela disse sim. Por isso que está escrito em Eclesiastes 8:5, na parte B: e o sábio discernirá no seu coração o tempo e o modo. Ela discerniu no seu coração que aquele era o tempo dela ser abençoada. E ela discerniu que o modo como Deus estava agindo era aquele. Ela discerniu que Deus estava usando aquele varão, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Ela simboliza a igreja. Rebeca simboliza a igreja. E Isaac, qual estava esperando a sua prometida, simboliza Cristo. Então ela conseguiu discernir tudo isso no seu coração. Quantas pessoas estão dentro da igreja
e não tem discernido espiritualmente as bênçãos que o Senhor tem enviado e as oportunidades que o Senhor tem enviado. Lembra-se do cego de Jericó? Jesus passou ali, naquela localidade onde ele estava, e foi se entregar à morte, ou seja, nunca mais ele ia passar por ali, nem voltar ali. Ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele observou que era a oportunidade da sua vida, ele não podia perder a bênção. Foi abençoado. Quer ver um outro homem que foi abençoado? Zaqueu. Quando ele viu que Jesus estava passando na sua cidade, ele foi de encontro, ele queria realmente se encontrar com Jesus, a multidão atrapalhou, ele foi subir em cima de uma árvore. Não perdeu a oportunidade, não perdeu a bênção. Ele teve um encontro com Cristo e foi transformado, ele se converteu. Mas ele não perdeu a oportunidade, ele agarrou a bênção. Agora quer ver um homem que perdeu a oportunidade, perdeu a bênção? Esaú. O próprio filho que sairia de Rebeca com Isaac. Ele tinha um direito de primogenitura, direito de ser chefe, direito de ser líder. Só que um dia ele chega cansado do campo e vê Jacó comendo um guisado saboroso. Diz que a Bíblia relata que ele era vermelho, tinha um aspecto bonito. Ele disse: dá esse banquete aí para mim, e eu te vendo meu direito de primogenitura. Você vai ser chefe da família. Tudo bem. Ele aceitou. Todos nós conhecemos a história. Perdeu a bênção, perdeu a oportunidade. Aí você vai na carta aos Hebreus, está relatado que nem com lágrimas ele conseguiu mudar a sua atitude, consertar o seu erro. Perdeu a bênção, perdeu a oportunidade. Será que nós temos tido discernimento espiritual para entender como que o Senhor está operando, como o Senhor está enviando a bênção, como o Senhor está enviando a oportunidade? Rebeca teve discernimento espiritual e ela alcançou o melhor do Senhor. Para terminar, Rebeca recebeu recompensa financeira de Deus. O servo de Abraão lhe deu um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras, total 54 gramas de ouro. Se cumpriu na vida dela Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas serão acrescentadas. Então, ela estava ali buscando ter atenção com uma alma, buscando ser dirigente para atender uma alma. E Deus acrescentou a parte financeira para ela. Ela não pediu isso, ela não solicitou. Mas quando o servo de Abraão viu a sua diligência, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para com ele, e fazendo além do que ele pediu, espontaneamente também ele deu ouro para ela. Se espontaneamente Rebeca disse: não, vou dar de beber aos seus camelos também, 100 litros de água, espontaneamente ele disse: toma aqui ouro para você. É de graça, não vou te cobrar nada, como você não cobrou nada de mim para fazer além do que eu pedi. Então Deus está prestando atenção no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso empenho, no nosso amor, no nosso carinho, na nossa atenção para com o nosso próximo. Para terminar, quantas pessoas estão dentro da igreja? E a fonte de hoje está lá dentro da igreja, é o santuário, de lá que emana o poder, lá no santuário. E quantas pessoas estão dentro da igreja, onde está ali a fonte, emanando do santuário, mas não conseguem estender a mão para o seu próximo? Dentro da congregação, eles não estendem a mão para ninguém, não dão atenção para ninguém, não dão carinho para ninguém, não dão honra para ninguém, não querem ajudar ninguém, são indiferentes com todos e querem promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Quem sabe Deus está querendo usar alguém de dentro da tua igreja, de dentro do teu ministério, que está aí junto com você, próximo à fonte, que sai lá do santuário. Deus quer usar essas pessoas aí, as quais, quem sabe, você nem estende a mão para dar a paz do Senhor, para dirigir você a sua bênção, a sua vitória, o seu triunfo, a sua conquista. Quem sabe a oportunidade está nessas pessoas que você não considera e não estende a mão e não dá atenção e nem carinho. E você não está discernindo isso espiritualmente. Mas que essa palavra faça parte de nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas nós temos descido na oração vazios e subido cheios para ministrar a palavra.
que essa mensagem faça parte de nossas vidas.